dia, pastor Milton. Muito obrigado por estar conosco. Deus o use, Deus o abençoe agora nesta transmissão dessa mensagem. Ok. Bom dia, pastor Eli. Bom dia, pessoal. Para mim é uma alegria, um privilégio também poder dividir um pouquinho daquilo que tem sido a minha experiência nessa caminhada espiritual. Eu me sinto feliz cada vez que olho para a palavra de Deus e vejo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é misericordioso, o quanto Ele realmente quer salvar a mim e a você. Então, quantas pessoas eu puder inspirar nesse sentido, eu quero fazê-lo, né? E essa inspiração, uma inspiração que não vem de mim, isso é uma coisa revelada dentro da palavra de Deus. Para mim, a Bíblia é um livro que fala de graça em todos os momentos, né? Você esses dias abordou a questão dos 10 mandamentos, né, contextualizando a gente num contexto que só faz realmente fazer com que a graça de Deus seja, né, mais evidente. O próprio Paulo diz, né, que a lei foi trazida ou foi expressada para que se avultasse o pecado e mostrasse o quanto Deus realmente é bom em nos salvar, né? Então, quando nós entendemos, quando nós olhamos para nós mesmos com base na lei de Deus, nós entendemos que é a misericórdia dele realmente que nos salva, é a graça dele que vai nos salvar, e tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer não é nada senão uma resposta, né, a essa graça maravilhosa. Ou pelo menos deveria ser. Se não é assim, nós estamos fazendo a coisa da maneira errada, e quando a gente começa errado, vai acabar realmente dando errado. É a história que Jesus contou lá da parábola, né, dos construtores, né? Um construiu na areia e o outro construiu na rocha. Todos nós estamos construindo, mas um dia vai ser revelado aonde de fato nós construímos, né? Então eu espero que você e eu estejamos construindo sobre a rocha, que é Cristo Jesus, e que assim sendo possamos naquele dia estarmos em pé diante dele. E eu tanto gosto desse assunto que, para mim, um dos versos preferidos da Bíblia é o Salmo 63, verso 2, que diz: a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam, né? Mas hoje eu quero ilustrar isso com uma parábola de Jesus, que está lá em Mateus capítulo 20. Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser abrir, Mateus capítulo 20. Abra aí a sua Bíblia, é uma parábola bem conhecida. E como eu estava dizendo antes, a graça é uma coisa tão interessante que quando ela não nos deixa surpresos, ela nos deixa indignados, né? Essa parábola revela bem isso, né? A graça ou nos deixa surpresos ou nos deixa indignados. E essa parábola ilustra bem essa questão. Ela mostra como a nossa disposição diante da graça, infelizmente, é uma disposição que revela que humanamente nós não conseguimos compreender isso. Humanamente nós não conseguimos entender a maneira como Deus age. E eu sei que você já deve ter lido essa parábola muitas vezes, né? E você às vezes ficou incompreendido. Como pode ser, né? E aqui em Mateus, no capítulo 20, Jesus começa dizendo que o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinda. E diz que ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou eles para a vinha, né? O texto diz que aqui, quando fala que ele saiu cedo, vamos entender que é por volta das 7 horas da manhã. No verso 3, diz que o Senhor saiu novamente às 9 horas da manhã, encontrou mais gente sem fazer nada, né? E disse para eles também, ó, vão trabalhar na vinha e eu vou lhes pagar o que for. O que está escrito aí no final do verso 4? Eu vou lhes pagar o que for justo, né? E aqui
mais uma vez a gente vê a justiça e a graça de Deus se encontrando aqui, né, nessa parábola. E quando isso acontece, a gente, principalmente na vida dos outros, a gente fica um tanto quanto extasiado. É fácil de ver isso. Quando você olha alguém que vem para a igreja depois de ter feito tanta coisa, né? Eu me lembro que quando eu trabalhava em Tabatinga e eu fazia um trabalho no presídio, e eu cheguei a batizar gente ali que já havia matado dezenas de pessoas. E às vezes eu era tentado a pensar que Deus era mais misericordioso com ele, se Deus salvasse ele, do que comigo. Isso não é verdade, isso é uma compreensão incorreta da graça, né? Isso é uma compreensão errada da graça de Deus. Eu ficava olhando aqueles homens ali dentro, alguns já haviam matado dezenas, outros eram traficantes de terem traficado toneladas de drogas, outros tinham feito coisas assim realmente de deixar a gente estupendo, e eu ficava pensando, como é que Deus pode salvar uma pessoa dessa? E eu me lembro de um dia em que eu tive um insight e eu fiquei pensando, peraí, se ele pode me salvar, ele pode salvar eles também. E naquele dia eu tive um vislumbre daquilo que Paulo fala, né? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal, né? E como é que ele, sendo judeu, ele fala, né? Da tribo de Benjamim, né? Segundo a lei, ele era fariseu. Como é que eles, com toda essa condição, podia dizer, olha, eu sou o principal dos pecadores? Isso só acontece quando nós entendemos a graça de Deus. E nessa parábola aqui, a gente entende um pouco disso, né? Quando a gente vê a maneira como o senhor da vinha trata todos os trabalhadores. Diz que ele saiu às 7, saiu às 9, depois saiu novamente no verso 5 ao meio-dia, né? E depois no verso 6 diz que ele saiu às 5 horas da tarde, né? E diz que esse pessoal que trabalhou, que foi chamado no último momento, trabalhou apenas quanto tempo? 1 hora, apenas 1 hora. E na hora do pagamento, quando todos vieram, ele intencionalmente pede para que seja pago os que começaram primeiro, né? Aliás, me desculpe, os que começaram a trabalhar primeiro são pagos por último. Ele paga primeiro os que começaram a trabalhar por último, né? E aqui Jesus mais tarde fala, né? Porque os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, só confirmando aquilo que ele falou. E quando ele começa a pagar primeiro aqueles que vieram por último e paga a eles, né, o valor que ele havia combinado, os demais começam a pensar o quê? Eu vou receber quanto? Vou receber mais. Se eles receberam isso, então imagino que eu vou receber, né? Olha o que diz aí o verso 8, né? Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Verso 9. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um deles recebeu quanto? 1 denário. 1 denário. E diz o texto aqui, no verso 10, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber quanto? Mais, mas cada um deles também recebeu quanto? 1 denário. Eu fico pensando que se a gente não tem uma compreensão, se a gente não olha as coisas da perspectiva de Deus, a gente não só vai ficar indignado, como a gente não vai ter a disposição de trabalhar para que outras pessoas também sejam salvas. E isso com gratidão no coração. A graça, ela revela não só o que nós fazemos, mas a disposição que nós temos ao fazer o que fazemos. Vou repetir isso. A graça revela não só o que nós fazemos, mas a disposição que nós temos ao fazer o que estamos fazendo. Ou ao deixar de fazer o que estamos fazendo. Quer um exemplo? Quanta gente está na igreja há tantos anos, há tanto tempo, mas a vida delas é uma vida de lamento.
de pensar nas coisas que elas gostariam de fazer e não fazem. Ah, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de fazer aquilo, e elas vivem lamentando, né? E isso dá para ser ilustrado também na própria história do filho pródigo, né? No caso do irmão mais velho. Ele nunca se distanciou do pai, mas o sentimento dele era de lamento. E quando ele fala daquilo que o irmão dele, da maneira como o irmão dele tinha gastado dinheiro, eu gosto do pastor Amin, que ele coloca assim que a maneira como ele disse que o irmão tinha gastado dinheiro, se ele não estava lá, é a maneira como ele gastaria o dinheiro se ele tivesse ido para lá. Então, quando ele fala o que o irmão estava fazendo, vê esse teu filho que desperdiçou o teu dinheiro, né, com mulheres, com vinho, isso, aquilo, ele está dizendo aquilo que ele faria se ele tivesse ido embora, né, aquilo que estava no coração dele. Então, a resposta dele para o pai, né, quando o irmão mais novo chega, não é senão uma resposta daquilo que ele mesmo faria. E isso mostra que muitas vezes nós estamos dentro da igreja, estamos perto de Cristo, junto de Deus, mas no nosso coração, né, o nosso coração está no país distante. Né? O nosso coração está lá num lugar onde talvez o nosso desejo maior está. Porque a Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aí está também o quê? O teu coração. Então a graça, ela é algo que vem realmente para mexer com a nossa disposição, para mexer com os nossos sentimentos, né? E ela é ilustrada de tantas e tantas maneiras dentro da Bíblia, né? E tantas pessoas que entenderam isso dentro da Bíblia, eles realmente passaram a professar isso com todos os pulmões. E a vida deles agora era só para isso. A gente tem Davi, né? A gente tem Paulo mesmo, que depois que encontra a graça, ele diz que tudo aquilo que ele tinha antes é escória e agora o viver é Cristo e o morrer é lucro. E fez tanta coisa, né? E tantas outras pessoas ao longo, né, da história provando e mostrando isso. Quando a gente lê Hebreus 11, né, que nós temos os heróis da fé, a gente lê ali a disposição deles. Ali não está sendo ressaltado, de fato, o que eles fizeram, mas a fé que eles tiveram na graça que Deus ofereceu para eles. A resposta que eles deram àquilo que Deus ofereceu para eles. Então, o meu desejo sincero é que eu e você estejamos vivendo uma vida cristã de resposta à graça de Deus. Que aquilo que nós estamos fazendo ou deixando de fazer seja apenas uma resposta a esse Deus que é tão bondoso, tão misericordioso, né? A esse Deus que Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento dele. Então, o meu desejo sincero é que a nossa vida cristã seja isso, uma resposta a um Deus tão bom, né? Se eu e você não estamos cada dia vibrando ao pensarmos nesse Deus, ao pensarmos naquilo que ele fez, faz e fará por cada um de nós, nossa vida cristã não tem sentido. Nós não estamos construindo um lugar certo. Nós não estamos construindo para a eternidade. Então, quando eu leio essa história aqui, e eu leio os versos aqui, a partir do verso 11, né, eu fico pensando se qual vai ser qual é a minha disposição ao ver pessoas, né, sendo convertidas, ao ver pessoas entregando a vida a Cristo, independente do que elas tinham feito. O verso 11 do capítulo 20 diz assim: quando o receberam, quando os que trabalharam primeiro, começaram a trabalhar primeiro, receberam, né, começaram a se queixar do proprietário da vinha, a mesma disposição do irmão mais velho. E aí diz o verso 12, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Verso 13. Mas ele, o dono da vinha, né, ou o administrador, respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário?
receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu sou generoso? Outras versões diz, ou é o mal aos teus olhos porque eu sou bom. Então, que Deus nos abençoe e que nós tenhamos a disposição e a compreensão de saber que nós somos privilegiados. Eu não sei quanto tempo você tem de igreja, eu não sei como você tem vivido, mas eu quero dizer para você que você e eu possamos permitir que o Espírito Santo, se a nossa disposição não é a disposição de estarmos vivendo como uma resposta a essa graça, em tudo aquilo que estamos fazendo ou deixamos de fazer, que Ele possa mudar o nosso coração, que Ele possa abrir os nossos olhos, para que nós compreendamos realmente essa graça maravilhosa que Deus nos concedeu e que, vivendo assim, possamos viver felizes perto de Deus, sabendo que esse é um privilégio. Não importa quanto tempo nós tenhamos vivido ou quanto tempo ainda tenhamos que viver, que nós vivamos sabendo que esse é um privilégio, viver perto de Cristo, desfrutar dessa graça aqui e um dia muito mais ainda na eternidade. Então, que Deus nos abençoe e que cada dia possamos saber que essa graça superabunda na nossa vida e assim possamos deixar que ela transborde para as pessoas ao nosso redor, sejam elas quem forem, para que elas também possam desfrutar disso. Esse é o meu desejo e a minha oração para cada um de nós. Amém. Muito obrigado, pastor. Deus seja louvado. Alguém gostaria de fazer aí alguma consideração? Pergunta, comentário? Fala, Ellen. Eu me recordei quando ele falou assim que a graça transborda em nós. Não quer dizer, tem aquele verso que entra em contraste ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça, não é nesse contexto que eu quero. É quando a bênção de Deus é tão forte na nossa vida, é impossível não testemunharmos desse amor e sermos uma graça e uma bênção na vida de outros também. Quando o pastor comentou ali que a gente enxerga alguém que aprontou de todas na vida já e de repente foi salvo por Jesus, o nosso coração deve pular de alegria por isso. Porque se nós olharmos para a nossa condição, nós não merecemos nada nessa vida, nada, nada, nada. Mas o amor de Deus é tão grande por nós que nos faz transbordar de alegria. Eu me lembrei do Salmo de Davi: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Jesus nos unge com o seu Espírito, Jesus nos dá a bênção da sua presença na nossa vida para sermos uma bênção nos outros e transbordar para os outros. Assim, outro dia uma colega estava falando sobre um rio, o rio que recebe, ele sempre está transmitindo água. Então, quando nós recebemos a cada dia a graça de Deus, transbordar para os outros. Amém. E escuta, só um pequeno comentário. Se você tem filhos pequenos, a gente tem procurado mudar isso, eu e a Esther aqui em casa. Procure colocar isso na mente deles. Eu fiquei triste esses dias comigo mesmo, né? De pensar que, infelizmente, eu não tenho incutido isso na mente dos meus filhos com a disposição que eu tenho aí no caso. Deixa eu só contar uma experiência pequenininha. Esses dias a Esther foi trabalhar e eu fiquei com as crianças. E eles estavam brincando no quarto enquanto eu lavava a louça. E, de repente, eles vieram passando assim no corredor do meu lado, né? Meio que escondidos, querendo esconder alguma coisa. Só que eu vi, eu falei, o que vocês estão escondendo? Né? E o que eles tinham feito? Eles tinham pego o creme dela, um creme de pele, colocado num negócio com água, para poder fazer que era leite, né? O creme é branco, e aí então, né, usar na brincadeira deles. Só que eles não queriam que eu visse, porque sabiam que eu ia ficar bravo, né? Aí quando eles passaram, que eles fizeram isso, eu fui lá e descobri. Aí eu pensei, peraí, eu vou agir diferente, eu não vou ficar bravo. Eu pensei assim, tudo bem, não tem problema, mas não peguem mais. Se quiserem alguma coisa para fazer de leite,
peçam para mim e eu vou arrumar alguma coisa para vocês. E eles ficaram surpresos com a minha reação. Eles falaram assim, você não vai fazer nada, você não vai brigar, você não vai fazer nada. Né? Eu falei, não, tudo assim, na expressão deles, eu falei, tudo bem, podem brincar, usem lá, façam o que vocês quiserem, mas da outra vez, se precisarem, me peçam. E eu fiquei triste pensando, né, que eles ficaram surpresos, né, de uma reação boa minha, quando na verdade eles viram ficar felizes. É o meu pai, ele me ama. Então a reação dele sempre vai ser boa, por mais que ele fique bravo ou qualquer outra coisa. Então, eu fico pensando que a nossa disposição de Deus, diante de Deus, às vezes é essa, é de medo, né? A gente faz alguma coisa e acha que a reação de Deus vai ser de, não, agora você, não, e não é assim, né? A reação de Deus é a reação de um Deus de amor. A prova disso é a morte de Cristo na cruz. Aquilo não foi só por Adão e Eva, é por mim e por você também. E todo dia aquele sacrifício nos alcança, nos envolve numa atmosfera de graça. E quando nós erramos e entendemos isso, nós não vamos querer correr de Deus, nós vamos querer correr para Deus. Sabemos que ali nós vamos encontrar conforto, né, e uma resposta positiva aos nossos problemas. Sim, o pastor falou sobre se eu tenho filhos, eu tenho só um pouquinho mais do que 4. Mas tá bom. Todas as, como comentou de filhos e foi pertinente, antes de ter o primeiro filho, eu havia lido a orientação da criança. E aí eu tive 3 de repente, e depois agora eu tenho mais 2 pequenos. E quando nasceu a segunda pequena e o primeiro pequeno agora, também eu tive a oportunidade de ouvir agora o áudio do livro Orientação da Criança de novo. E Ellen White faz um paralelo muito interessante da graça, exatamente com essa situação que o pastor colocou aí, que quando acontecem pequenas coisas com eles e a gente age de misericórdia para com eles, com amor, a gente lembra de como Deus foi bom para conosco. Ellen White diz assim, lembrem que vocês também foram crianças e que não gostavam de certas repreensões que eram duras demais. Então, a graça que abundou em vocês por amor de Cristo, que abunde agora. Amém. E é muito importante seguirmos esses conselhos aí. É verdade. Claudiane está falando, mas nós não estamos escutando nada, Claudiane, só um pouquinho. Me fez refletir bastante o fato do pastor ter citado que é Deus que procura o homem. Então, quem foi procurar trabalhadores? Foi o Senhor, foi o dono da terra. Não foram os trabalhadores que foram buscar trabalho. Eles estavam ali à disposição, eles estavam parados, esperando que alguma coisa chegasse, acontecesse. Mas, novamente, Deus procurando se aproximar do homem, Deus procurando nos fazer ferramentas preciosas em suas mãos. Isso, assim, é uma coisa que eu sempre me deixa feliz, esse aspecto do caráter de Deus. Ele nunca se cansar de nos procurar. E nós não somos nada, nós não temos nada de grandioso para dar, mas essa incansável busca de Deus pelo homem, isso sempre toca o meu coração. Amém, amém. Benção. Acho que é isso, então. Ora pra gente, pastor, pra gente finalizar. Oremos. Bondoso Deus, louvado seja o teu nome, pelo Deus que és e por tudo que fazes por cada um de nós. Todos nós, no vislumbre que temos da tua graça, entendemos que o Senhor tem nos cercado com bênçãos sem medida, com bênçãos que nós não podemos contar. De maneira particular, isso acontece, e nós te agradecemos pelas bênçãos também como um povo que tem uma esperança, um propósito, e que o mesmo possa ser propagado por nós, para todas as pessoas que nos cercam, de forma que alcancemos elas e que, ao te revelarmos a elas, elas também possam ter o desejo de viver para a tua honra e para a tua glória. Abençoa cada um de nós nesse dia e que tudo aquilo que fizermos ou deixamos de fazer seja uma resposta a essa graça
e seja uma resposta de coração alegre, de coração regozijante, por sabermos que o Senhor tem nos buscado e tem nos alcançado. E se assim não é, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos prepare para um dia estarmos contigo nos céus. Se há alguém com algum problema em especial, que precisa de uma expressão especial da tua graça, que o Senhor possa agir e que em tudo isso haja louvores ao teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Benção. Deus abençoe a todos. Tenham todos um bom dia. Bom dia. Nos encontramos amanhã às 8 horas. Certo? Amanhã às 8.